Capítulo 8. Da arte das mudanças. Sun Tzu diz: geralmente o comando dos exércitos cabe ao general, depois que o soberano lhe deu o mandato para mobilizar o povo e recrutar as tropas. 1. Conhece o terreno. Se estiveres em lugares pantanosos, passíveis de inundação, cobertos de espessas florestas, cheios de desfiladeiros, inundados, desertos e áridos, ou seja, em lugares onde não poderás obter reforço com facilidade e onde não terás nenhum apoio, tenta sair o mais rápido possível. Procura instalar tuas tropas em lugar espaçoso e vasto, de onde possam se retirar facilmente e onde tens aliados possam, sem dificuldade, aportar-te a ajuda providencial. 2. Evita com extrema atenção acampar em lugares isolados. Se a necessidade te obrigar, só permaneças o tempo necessário para escapulir. Toma rapidamente medidas eficazes para safar-te de forma segura e ordenada. 3. Encontrando-se em lugares afastados de fontes, riachos ou poços, onde dificilmente encontrarás víveres e forragem, não demores para fugir. Antes de levantar acampamento, observa se o lugar que escolheste está abrigado por alguma montanha, que te colocará a salvo da surpresa do inimigo. Verifica as vias de acesso e se tens facilidades necessárias para conseguir víveres e outras provisões. Em caso positivo, não hesite em tomar posse do novo terreno. 4. Encontrando-se em campo de morte, busca o combate. Chamo de lugar de morte a esses ermos onde não há nenhum recurso, onde se definha inelutavelmente pela insalubridade do ar, onde as provisões minguam sem esperança de serem respostas, onde as doenças começam a agrasar no exército, prenunciando grandes flagelos. Se te encontrares em tais circunstâncias, precipita-te em deflagrar o combate. Asseguro-te que tuas tropas se mostrarão intrépidas no combate. Morrer pela mão do inimigo lhes parecerá suave em comparação com todos os males que as atormentam. 5. Se por acaso ou erro teu exército se encontrar em lugares inóspitos, cercado de desfiladeiros, onde o inimigo facilmente poderia colocar emboscadas, de onde seria mais difícil fugir em caso de perseguição, onde poderiam interceptar teus víveres e armar ciladas nos caminhos, evita com cuidado atacar em tal terreno. Mas, se o inimigo te encurralar em semelhante local, combata até a morte. Não te contentes com uma pequena vantagem ou meia vitória. Isso poderia ser um engodo para te fulminar por completo. Permanece de sobreaviso, mesmo depois de obteres todas as aparentes de uma vitória completa. 6. Sabendo que uma cidade, por menor que seja, está bem fortificada e tem munições e víveres em abundância, evita sitiá-la. Só se fores informado da situação depois de começar o cerco. Não te obstine em prossegui-lo. Corres o risco de ver todas as tuas forças fracassarem contra essa praça e será constrangido a abandoná-la vergonhosamente. 7. Não despreze nenhuma pequena vantagem que puderes obter de forma segura e sem nenhuma perda. Essas pequenas vantagens, quando negligenciadas, geram prejuízos irreparáveis. 8. Antes de pensar em conseguir alguma vantagem, compara com o trabalho, a fadiga, as despesas e as perdas humanas e de munições que ela poderá ocasionar.
Avalia se poderás conservá-la facilmente. Só depois de ponderar é que te decidirás a aproveitar ou abandonar tal vantagem, guiando-te por uma sábia prudência. 9. Nas ocasiões em que for necessário tomar imediatamente uma decisão, não espere as ordens do príncipe. Se tiveres que desobedecer ordens recebidas, não hesite, age sem medo. A principal intenção do príncipe que te colocou à frente dos exércitos é venceres o inimigo. Se ele tivesse previsto as circunstâncias em que te encontra, certamente tomaria a decisão que queres tomar. Essas são as 9 variáveis ou 9 circunstâncias principais que devem te engajar a mudar o comando ou a posição do teu exército, a mudar a situação, a ir ou vir, a atacar ou se defender, a agir ou permanecer em repouso. Um bom general não deve jamais dizer: aconteça o que acontecer, farei tal coisa, irei lá, atacarei o inimigo, sitiarei tal praça. Somente as circunstâncias devem ditar a conduta. Ele não deve ater-se a um sistema geral, nem uma maneira única de comandar. Cada dia, cada ocasião, cada circunstância requer uma aplicação particular dos mesmos princípios. Os princípios são bons em si mesmo, sua aplicação os torna a miúde nefastos. O general deve conhecer a arte das mudanças. Se ele se fixa em um conhecimento vago de certos princípios, em uma aplicação rotineira das regras da arte bélica, se seus métodos de comando são inflexíveis, se examina as situações de acordo com esquemas prévios, se toma resoluções de maneira mecânica, é indigno de comandar. Um general é um homem que, pelo nível que ocupa, se encontra acima de uma multidão de outros homens. Por consequente, deve saber governar os homens. É preciso que saiba conduzi-los. É preciso que esteja verdadeiramente acima deles. Não apenas por sua dignidade, mas por seu espírito, por seu saber, por sua capacidade, por sua conduta, por sua firmeza, por sua coragem e por suas virtudes. É preciso que saiba distinguir as vantagens verdadeiras das falsas, as perdas reais das aparentes, e que saiba aplicar a arte da compensação e tirar partido de tudo. É preciso que saiba empregar corretamente certos artifícios para enganar o inimigo e se mantenha sempre alerta para não ser enganado. Um general não deve ignorar nenhuma armadilha que pode lhe colocar. Deve decifrar todos os artifícios dos inimigos, quaisquer que sejam, mas nem por isso deve querer adivinhar. Mantém-te de prontidão, vê quando o inimigo chega, percrusta suas atitudes e sua conduta e tira conclusões. Procedendo assim, não corres o risco de te enganares ou de seres ludibriado ou vitimado por conjecturas precipitadas. Se não quiseres ser esmagado pela infinidade de trabalhos e sofrimentos, prepara-te sempre para o pior. Trabalha sem cessar para prejudicar o inimigo. Poderás fazê-lo de diferentes formas, mas eis o que há de essencial neste tópico. Lança mão de tudo para corromper seus melhores homens, oferendas, presentes, afeição, nada omitas. Se preciso for, suborna. Engaja pessoas dignas do campo adversário para praticar as ações vergonhosas e indignas de sua reputação, ações das quais eles se envergonharão quando descobertas, e não deixe de divulgá-las amplamente. Mantém ligações secretas com elementos mais corruptos do campo inimigo. Serve-te deles para alcançar seus fins, agregando outros corrompidos.
contraria o comando inimigo, semeia a dissensão entre seus chefes, fornece motivo de cóleras uns contra os outros, faz com que murmurem contra seus oficiais, amotina os oficiais subalternos contra seus superiores, intercepte-lhe víveres e munições, semeia entre eles melodias voluptuosas para lhes estiloar o coração, envia-lhes mulheres para acabar de corrompê-los, façam que saiam quando conviria que ficassem acampados e permaneçam tranquilos quando urgiria que atacassem. Dissemina ininterruptamente falsos alarmes e falsos avisos. Conquista para sua causa os governadores de províncias inimigas. Eis aproximadamente o que deves fazer, se queres ludibriar, usando habilidade e astúcia. Os generais que brilharam entre os antigos eram homens sábios, previdentes, intrépidos e afeitos ao trabalho. Tinham sempre sabres à mão, jamais presumiam que o inimigo não viria. Estavam prontos para qualquer eventualidade. Tornavam-se invencíveis e, deparando-se com o inimigo, não necessitavam esperar reforço para bater-se. As tropas que comandavam eram bem disciplinadas e bem dispostas a investir ao primeiro sinal do comandante. Entre eles, a leitura e o estudo precediam a guerra e os preparavam para ela. Defendiam com cuidado suas fronteiras e fortificavam suas cidades. Não revestiam contra o inimigo quando sabiam que este estava preparado. Atacavam pelo lado mais fraco, quando suas tropas estavam indolentes e ociosas. Antes de terminar esse capítulo, devo prevenir contra 5 defeitos que, embora pareçam inócuos, são perniciosos e representam obstáculos funestos que derrotaram a prudência e a bravura mais de uma vez. O primeiro é um entusiasmo excessivo em afrontar a morte, atitude temerária que se honra com o nome de coragem, intrepidez e valor, mas no fundo só merece o nome de covardia. Um general que se expõe sem necessidade, como se fosse simples soldado, que parece buscar os perigos da morte, que combate e manda combater até o limite, é um homem que merece morrer. É um homem precipitado, incapaz de encontrar recursos para safar-se de um mau momento. É um covarde, incapaz de sofrer o menor revés sem se frustrar, acreditando que tudo está perdido, se não sair exatamente como planejara. O segundo perigo é o cuidado exorbitante em conservar a vida, acreditando-se necessário ao exército inteiro. O general dá mostras de covardia, não ousa, por essa razão, abastecer-se às custas do inimigo, tem medo de tudo, até da própria sombra, hesita à espera de uma ocasião mais favorável, perde a que aparece, não toma nenhuma iniciativa, mas o inimigo, que está sempre à espreita, aproveita-se, fazendo com que um general assim, temeroso, perca toda a esperança. O adversário o enredará, lhe interceptará o abastecimento e o fará perecer pelo amor demasiado que tinha em preservar a própria vida. 3. O terceiro perigo é a cólera. Um general que não sabe se controlar, que não tem império sobre si mesmo e se deixa arrebatar pela ira ou pela cólera, será ludibriado pelos inimigos. Estes o provocarão, lhe armarão 1000 emboscadas em sua irascibilidade, impedirá de reconhecer e nas quais infalivelmente cairá. O quarto perigo é a excessiva suscetibilidade. Um general não deve se ofender de forma intempestiva e despropositada, por querer reparar a honra
apenas levemente ofendida, corre o risco de perdê-la irremediavelmente. Deve dissimular. Não deve se desencorajar depois de alguns fracassos, nem acreditar que tudo está perdido porque cometeu algum erro ou sofreu algum revés. O quinto perigo é a complacência ou compaixão desmedida em relação aos soldados. Um general que não ousa punir, que fecha os olhos para a desordem, que teme que seus soldados estejam sempre vergados sob o peso do trabalho, não ousando por essa razão impor-lhes novas tarefas, é um general fadado ao fracasso. Os subordinados devem sempre ser punidos. É preciso que sofram provações. Se quiseres tirar partido do serviço dos soldados, mantém-nos sempre ocupados. Não permitas que fiquem ociosos. Pune-os com severidade, mas sem rigor excessivo. Ministra castigos e trabalho com discernimento. Um general hábil evita todos esses defeitos sem procurar desesperadamente viver ou morrer. Deve conduzir-se com prudência e coragem, segundo as circunstâncias. Se há justas razões para se encolerizar, que o faça, mas não imite a ferocidade do tigre. Se crê que sua honra está maculada e quer repará-la, que siga as regras da sabedoria e não a suscetibilidade advinda de uma reputação comprometida. Que ame seus soldados e os poupe, mas com moderação, combatendo, movimentando, sitiando cidade, fazendo ofensivas, deves conjurar a astúcia, a valentia, a sabedoria, a força das armas. Deves saber reparar seus erros quando tiver a infelicidade de cometê-los, aproveitando todos os erros do inimigo e induzindo-o a cometer outros.